Olá pessoal, aqui é o professor Olibário com mais uma videoaula para vocês e nesta aula eu vou falar para vocês sobre triggers ou gatilhos em bancos de dados PostgreSQL. Nós vamos aprender o que são triggers, por que elas são importantes, aprenderemos a sintaxe das triggers, darei alguns exemplos para vocês e ao final farei um exercício na IDE de desenvolvimento PG Admin 4. As triggers, pessoal, ou gatilhos, são ações que ficam engatilhadas e elas são disparadas quando um determinado evento acontece em uma tabela ou em uma visão do nosso banco de dados. Por exemplo, imaginem que eu tenho uma amostra de usuários e esses usuários realizam um cadastro no meu sistema. Ao realizar esse cadastro, o meu sistema manda um e-mail para cada um desses usuários dando boas-vindas a eles. A gente sabe que essas boas-vindas serão retornadas para os usuários apenas quando houver alguma atualização no meu banco de dados. Imaginem, por exemplo, que eu tenho aqui uma tabela usuário e quando um usuário novo se cadastra, uma nova tupla é adicionada a esta tabela usuário. Eu posso então criar um gatilho, ou seja, uma trigger, que identifica toda vez que esta tabela usuário recebe uma nova inserção de dados e, ao receber essa inserção de dados, essa trigger vai fazer uma ação, que no caso é mandar um e-mail para este usuário, dando a ele boas-vindas. Então eu tenho um evento que acontece sobre uma tabela e este evento desencadeia uma ou mais ações. Essas ações realizadas automaticamente são feitas pelas triggers. Então as triggers são funções executadas automaticamente quando eventos específicos ocorrem no banco de dados. Esses eventos podem ser de inserção, atualização e de remoção. E as triggers serão executadas antes ou depois de qualquer um desses eventos sobre uma tabela ou uma visão do meu banco de dados. No caso do exemplo anterior, a trigger é executada após a inserção de dados na tabela usuário. Agora imaginem que eu tenha uma atualização dos dados deste usuário na tabela usuário. Então ele mudou o endereço dele, por exemplo. Eu posso ter uma outra trigger que manda um e-mail para o usuário avisando que ele atualizou os dados dele. E essa trigger será disparada depois que houver uma atualização na tabela usuário. No caso das atualizações nas colunas das tabelas, a gente pode se referir aos valores novos e antigos desta coluna pelo nome dessa coluna, mas com duas palavras-chave específicas, que são new, de novo, e old, de antigo ou velho. Isso vai ficar mais claro a seguir. Considerem essa tabela funcionários, que tem os campos código, nome, e-mail, telefone, profissão e salário. Toda vez que eu fizer uma atualização, uma inserção nessa tabela funcionários, eu quero registrar no meu banco de dados que houve esta inserção ou essa atualização nesta tabela. Então imaginem que eu tenho uma outra tabela chamada, por exemplo, funcionários auditoria, que terá um código chamado código func e a data da alteração. Se eu altero a tabela funcionários, eu tenho que automaticamente alterar a tabela funcionários auditoria. E nessa tabela eu coloco o código do funcionário que foi alterado e a data em que essa alteração ocorreu. Quando eu crio uma trigger para atualizar esta tabela aqui, depois de haver atualizações nesta tabela, eu estou informando para o meu compilador que ele tem acesso aos campos dessa tabela aqui. Por quê? O evento será disparado após a atualização desta tabela. Então, o meu compilador consegue enxergar que os campos da tabela funcionários são código, nome, e-mail, telefone, profissão e salário. Então, eu posso referenciar estes campos aqui por estes nomes. E mais do que isso, eu posso referenciar estes nomes com new.código ou old.código, new.nome ou old.nome, e assim por diante. New.código significa um novo código que está sendo inserido, ou um novo código que está sendo atualizado. E old.código seria o código antes de acontecer essa atualização. Então eu posso utilizar esses dois campos, isso vai ficar mais claro daqui a pouco.
A sintaxe para a criação de gatilhos é a seguinte: create trigger, o nome da trigger, quando esta trigger será disparada. Aqui no caso nós temos as opções before, que significa antes, after, que significa depois, e instead of, que significa no lugar de ou ao invés de. E a gente especifica um evento que pode ser inserção, atualização ou remoção em uma dada tabela ou view. E a gente pode especificar que a trigger vai ser disparada antes ou depois de acontecer um desses eventos em uma tabela ou uma visão de maneira geral, ou em uma coluna desta tabela ou visão. O instead of significa que, ao invés de eu realizar uma inserção ou atualização ou remoção em uma tabela, eu vou fazer uma outra coisa. Esse tipo de aplicação é bem menos utilizado do que o before e o after. A gente pode especificar a trigger for each row, para cada linha, ou for each statement, para cada comando. E ao final a gente faz execute procedure e uma função. Ou seja, uma trigger vai fazer alguma atividade depois que este evento acontecer. E esta atividade será implementada dentro de uma função. A diferença entre declarar uma trigger for each row e for each statement é transacional. Quando eu faço for each row, cada linha é interpretada como uma transação. E quando eu faço for each statement, cada comando é uma transação. Lembrando que a transação é aquilo que vai ter começo, meio e fim em um banco de dados. Por exemplo, se eu estou atualizando 1000 linhas em uma tabela e eu mando atualizar essas 1000 linhas como uma transação, se após atualizar 500 linhas cair a energia do prédio, como eu especifiquei que as 1000 linhas era uma transação, essa transação não foi concluída, então nenhuma das linhas é atualizada. Vamos resolver com gatilhos aquele exemplo que eu dei. Dada a tabela funcionários, eu quero atualizar a tabela funcionários auditoria. Eu tenho a minha tabela funcionários e toda vez que eu inserir ou atualizar um novo funcionário, eu quero criar uma nova tupla em funcionários auditoria com o código do funcionário que foi inserido ou atualizado e a data desta alteração. O que eu quero fazer aqui é uma trigger que será disparada depois de uma inserção ou de uma atualização em funcionários. Então, eu tenho que fazer um create trigger, eu chamei essa trigger de log trigger, e ela será disparada after insert or update, ou seja, depois de uma inserção ou atualização na tabela funcionários. Eu especifiquei for each row e quais são as ações que eu terei que fazer. As ações que eu terei que fazer serão implementadas pela função funcionário logfunc. Então eu tenho que implementar esta função aqui. E o que esta função vai ter que fazer? Ela vai ter que inserir uma nova tupla nesta tabela funcionários auditoria. Então eu criei a minha trigger, especifiquei que ela vai executar esta função aqui, e agora eu implemento a função create or replace function, funcionário logfunc, ela não tem nenhum parâmetro, returns trigger, um tipo trigger, as, e o que ela precisa fazer? Insert into funcionários auditoria, código func, data de alteração, que são os campos dessa tabela aqui, values, que valores que eu tenho que inserir em funcionários auditoria. Tenho que inserir o código do funcionário que acabou de ser incluído na tabela funcionários ou atualizado na tabela funcionários, e a data de alteração é a data corrente, que em PostgreSQL é o current date. Agora, como eu sei qual é o código novo que foi inserido ou atualizado? Bom, vamos olhar lá na nossa trigger. Eu falei que log trigger vai ser disparada depois de uma inserção ou atualização na tabela funcionários. Portanto, o meu compilador consegue enxergar tudo que eu estou fazendo nessa tabela funcionários. Quais são os campos da tabela funcionários? Código, nome, e-mail, telefone, profissão e salário. Então, para o caso de uma nova inserção nesta tabela funcionários, eu sei qual foi o novo código inserido, novo nome inserido, novo e-mail, novo telefone, nova profissão e novo salário. E como eu referencio isso? Com new, ponto, o campo que eu quero. No caso da atualização em funcionários, eu consigo saber tanto o valor que tinha lá antes da atualização, que é o old ponto alguma coisa,
quanto o valor novo atualizado, que é o new.código, new.nome e assim por diante. Portanto, o código do funcionário que eu vou inserir aqui na tabela funcionários auditoria é o novo código que foi inserido ou atualizado na tabela funcionários, ou seja, new.código. Logo, o valor que eu vou inserir em funcionários auditoria para a coluna código func é new.código e a data de alteração é o current date. Essa função está retornando trigger. Para eu evitar que dê erro, eu simplesmente dou um return null e acabou. Vamos fazer esse exercício aqui. Consideremos as tabelas produto e itens venda. Ao registrar uma nova venda, eu quero atualizar a quantidade do produto no estoque. Então eu tenho uma tabela produto que tem os campos código do produto, descrição do produto e a quantidade disponível no estoque. Por exemplo, produto 1, descrição, arroz, e eu tenho 5 pacotes de arroz disponíveis. E eu tenho uma outra tabela chamada itens de venda, que tem o código da venda, o ID do produto, que é uma chave estrangeira deste código aqui, e a quantidade vendida. O que eu quero fazer? Se eu vendi 2 pacotes de arroz, aqui neste quantidade vendida, eu quero que a quantidade disponível de arroz na tabela produto diminua em 2 unidades. E eu farei isso por meio de uma trigger. Como funcionaria esta trigger? Eu poderia entender que esta trigger aconteceria depois de uma inserção na tabela itens venda. Neste caso, eu inseriria uma nova venda nesta tabela itens venda e depois que esta inserção fosse feita, eu dispararia esta minha trigger. Uma abordagem melhor, na minha opinião, seria acionar essa trigger antes que uma inserção de itens venda acontecesse, porque eu verificaria se essa quantidade a ser vendida é menor que a quantidade disponível. Porque se eu tenho 10 pacotes de arroz disponíveis, eu não posso vender 11 pacotes, por exemplo. E eu só deixaria a venda acontecer caso eu houvesse a quantidade disponível em estoque. Então nós vamos implementar uma trigger que será disparada antes que uma nova venda seja realizada no meu banco de dados. Vamos lá. Eu tenho aqui um script de criação destas tabelas e de inserção de 2 produtos. Então eu criei a tabela produto com os campos CODE/PROD, descrição e quantidade disponível. Inseri aqui 2 produtos. Eu tenho 15 pacotes de feijão e 10 pacotes de arroz disponíveis para venda. E tenho aqui a criação da tabela itens venda, com os campos CODE/venda, ID produto e quantidade vendida. O script foi executado e estão aqui as minhas 2 tabelas. Eu preciso criar uma trigger. Portanto, create trigger. Vou dar um nome para ela, por exemplo, T de trigger, atualiza estoque, e esta trigger vai ser disparada antes de uma inserção na tabela itens venda. Vou especificar para cada linha, for each row, e vou falar execute procedure e uma função que vai ser a função atualiza estoque, que não vai ter nenhum parâmetro. Então eu quero criar uma trigger chamada tAtualizaEstoque, que vai ser disparada antes de acontecer uma inserção na tabela itens de venda. E o que eu vou fazer antes de inserir dados na tabela itens de venda? Eu vou fazer o que eu implementar na função atualizaEstoque. Então agora nós vamos implementar esta função atualizaEstoque. Create or replace function atualizaEstoque returns trigger as, e está aqui o esqueleto da nossa função. O que eu preciso fazer? Bom, a primeira coisa é, imagine que eu estou inserindo um dado nessa tabela itens de venda. Por exemplo, quero inserir a tupla 1, produto 1, quantidade 10. O produto 1 é o produto feijão, então eu quero vender 10 pacotes de feijão. Eu posso vender 10 pacotes de feijão porque eu tenho 15. Mas se eu quisesse vender 20, não seria possível. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se a quantidade vendida que eu estou querendo inserir em itens venda é menor ou igual à quantidade que eu tenho disponível. Então eu preciso recuperar a quantidade disponível para este produto aqui. Este produto será informado aqui, ó, em ID produto. Então eu consigo recuperar essa quantidade disponível. Como eu faria isso? Vou criar aqui uma variável local que eu vou chamar de quantidade, que vai ser um inteiro, que é a quantidade disponível do produto em estoque.
Como eu sei essa quantidade? Eu faço um select, quantidade disponível, from, produto, where, código do produto, é igual ao ID do produto que eu estou tentando inserir na tabela de vendas. Bom, quando eu faço a minha trigger para a tabela itens venda, meu compilador consegue enxergar tudo o que está acontecendo nessa tabela. Então, o valor que eu estou tentando inserir é o new.id produto. Então, where código do produto igual a new id produto. E eu vou jogar esta quantidade disponível nesta variável aqui, into quantidade. Beleza, agora eu preciso saber se essa quantidade é maior do que a quantidade que eu estou tentando vender. If a quantidade que eu tenho disponível é menor do que a quantidade que eu estou tentando vender, e como eu faço para saber a quantidade que eu estou tentando vender? New.quantidade vendida. Então, se essa quantidade for menor do que new.quantidade vendida, significa que eu estou tentando vender mais do que eu tenho em estoque. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, eu vou lançar uma exceção, raise exception, e vou informar quantidade indisponível em estoque. Se não, então eu posso realizar a minha venda. Eu posso prosseguir com a inserção na tabela itens venda e eu posso atualizar a quantidade na tabela produto. Bom, a inserção eu simplesmente deixo acontecer, porque a trigger eu estou verificando antes de a inserção ocorrer. Ela só não vai ocorrer se eu lançar essa exceção aqui. Quando eu lanço essa exceção, a minha transação não completa. Então, não lancei a exceção, vou deixar que a inserção na tabela venda ocorra e o que eu preciso fazer? Simplesmente atualizar a tabela produto. Então, vou fazer um update produto e eu preciso atualizar a coluna quantidade disponível. Então, set quantidade disponível igual a quantidade disponível menos a quantidade que foi vendida, que é new.quantidade vendida, where o código do produto na tabela produto é igual a new.id produto, que é o código do produto na tabela itens venda. And if return new. Recapitulando então, criei uma trigger, atualiza estoque, que vai ser disparada antes de uma inserção na tabela itens de venda. E o que ela vai fazer? O que está implementado em atualiza estoque. Em atualiza estoque, verifico a quantidade disponível na tabela produto e coloco isso na quantidade. Se eu tiver menos do que eu estou tentando vender, eu lanço uma exceção. Se não, eu diminuo a quantidade disponível na tabela produto. Vou compilar a minha função primeiro. E deu um erro aqui porque eu escrevi of ao invés de or. Vamos tentar de novo. Deu um outro errinho aqui porque esse cifrão está fora do lugar, ele é antes do declare. Aqui falta um ponto e vírgula. E agora sim, finalmente consegui compilar a função. Vamos compilar a nossa trigger. Compilou com sucesso a nossa trigger. E como a gente vai testar essa trigger? A gente precisa inserir coisas na tabela itens venda. Vou colocar aqui duas inserções hipotéticas. Então, eu tenho a venda 1 e eu quero vender 3 pacotes de feijão. Eu tenho 15, então é possível vender. E eu quero vender 5 pacotes de arroz. Tenho 10, então também é possível vender. Vamos dar uma olhada na tabela produto antes de fazer as inserções. Aqui está, tenho 15 pacotes de feijão e 10 de arroz. Vou fazer as inserções. Inserções foram feitas. E agora vou ver a tabela produto novamente. Agora, pessoal, eu tenho 12 pacotes de feijão e 5 de arroz, como era esperado. Agora eu vou tentar inserir novas vendas, 13 e 4, mas a quantidade de arroz que eu quero vender está maior do que a que eu tenho em estoque. Eu tenho 5 pacotes de arroz e quero vender 6. Então eu vou tentar vender 3 pacotes de feijão. Eu tenho 12, então é possível vender. E quero vender 6 pacotes de arroz. Vamos lá? Olha só o que aconteceu. Quantidade indisponível em estoque. A questão é, será que ele permitiu vender 3 pacotes de feijão ou não? Vamos ver. Olha só, pessoal. Ele não permitiu atualizar a quantidade de feijão porque a quantidade de arroz
não era suficiente para venda. E por que isso aconteceu? Porque eu selecionei os dois inserts ao mesmo tempo. Então isso daqui veio para ele como uma transação. Se eu tivesse tentado fazer só o primeiro insert, realizei o insert, agora vamos ver o produto. Agora sim ele atualizou. Então eu tenho que prestar atenção ao que eu coloco como uma transação para o meu banco de dados verificar. Mas a nossa trigger está funcionando corretamente. Ao tentar inserir alguma coisa em itens de venda, eu realizo a venda apenas se eu tiver quantidade disponível e eu atualizo a quantidade disponível no estoque adequadamente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!